Vimos que nem sempre uma divisão resulta em um número inteiro e por isso precisamos dos números racionais. O conjunto dos números racionais, Q, é formado pelo conjunto dos inteiros, como -2, 0, mais as frações não aparentes, como o -3 dividido por 2, o 5 dividido por 3 e assim por diante. Dado um número racional a dividido por b, com b diferente de zero, a representação decimal é obtida fazendo a divisão de a por b. Essa divisão pode ser um decimal exato, como 1 dividido por 2, que resulta em 0,5, mas pode ser também um decimal periódico ou dízima periódica, como 2 dividido por 3, que resulta em 0,6666, e o 1 dividido por 11, que resulta em 0,090909. Se imaginarmos uma reta numerada, podemos localizar os números racionais. Por exemplo, o -1,5 fica entre -2 e -1, no ponto médio entre -2 e -1. O 1,25 fica entre 1 e 2. Dividimos o intervalo em 4 partes iguais e tomamos uma parte no sentido de 1 para 2. O 2,333 fica entre o 2 e o 3. Como vimos, há números decimais que podem ser escritos na forma fracionária com numerador inteiro e denominador inteiro diferente de zero. São os números racionais. Mas há também números decimais que não admitem essa representação. São os decimais infinitos e não periódicos. Esses números são chamados irracionais, I. Por exemplo, raiz de 2 é 1,41422135. Raiz de 3 é 1,73200508. Π e 2,71727374 são outros exemplos. Da reunião dos números do conjunto de números racionais Q com os números irracionais I, temos o conjunto dos números reais R. Na informática, trabalhamos com computadores, que são máquinas finitas, e, portanto, a representação dos números é finita. Em linguagens de programação que comumente utilizamos, conseguimos representar números inteiros e números decimais com uma precisão definida, não são infinitos. E para separar a parte inteira da parte decimal, utilizamos o ponto e não a vírgula. Por exemplo, -1,5, 1,4142135, 1,7320508.